anos atrás com a igreja de Cristianópolis, e naquele momento nós estivemos fazendo louvor. Nós, se eu não me engano, o pastor Zeimar que pregou na altura, e eu estava aqui. Eu tinha uns 15 anos de idade. Mas eu fico muito feliz por estar aqui. Meu nome é Pedro Henrique, eu sou pastor dirigente da congregação da Arapuca, que faz parte da Igreja Cristã Evangélica de Cristianópolis. Eu sou filho de Cristianópolis e da Igreja de Cristianópolis. Entretanto, eu tive alguns anos fora, no qual eu fui por alguns anos missionário pela Igreja Assembleia de Deus. Entretanto, há 2 anos eu retomei o trabalho na congregação da Arapuca e também estou já terminando o seminário, que o meu colega Edileno participa junto comigo. Eu quero agradecer o pastor local, o pastor Romeu, pelo convite. Quero agradecer o Edileno, quero agradecer a irmã Nádia e sua família, pelos livros, por ter ido em Cristianópolis, por ter na Arapuca, por ter nos ajudado. Foi uma bênção. Para nós foi uma... Vocês ali fizeram um exemplo de testemunho da palavra de Deus, um exemplo de testemunho de Cristo. E a igreja sentiu muito bem aquilo, foi muito bom para nós. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus 24. Mateus 24. Nós vamos fazer uma leitura do verso 34 até o verso 39. O tema da minha mensagem é Como nos dias de Noé. Podem nos ler, irmãos? Diz assim a palavra do Senhor, Mateus 24, 34 a 39. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamentos, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Amém? Vamos orar? Senhor, eu te peço perdão pelos meus pecados, pelas minhas falhas. Peço ao Senhor que o Senhor abençoe a tua igreja. O Senhor perdoe os pecados da tua igreja. O Senhor fala conosco através da tua palavra. Eu oro ao Senhor agradecido no nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, aqui nós vemos Jesus falando sobre o princípio das dores e as últimas coisas. E ele fala lá atrás, um pouco atrás desse capítulo, sobre a destruição do templo, sobre a grande tribulação. Ele fala sobre a vinda do Filho do Homem. E aqui ele para falar de circunstâncias que acontecem hoje e que acontecem que Cristo falou e com o que nós somos, com a nossa identidade. Qual que é essa relação? O que é a primeira coisa que aconteceu com ele? Noé foi chamado para ser fiel. Nós vemos em Hebreus 11, o autor daquela carta dizendo que Noé ele foi justificado pela fé. Vamos ler Hebreus, eu vou abrir aqui rápido, irmãos, vou ler Hebreus 11 para nós. Hebreus 11, 6 e 7. Diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, que se torna galardoador dos que o buscam. Pela fé Noé é divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação da sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Então, irmãos, nós vemos aqui que ele foi justificado pela fé que ele teve. Ele não foi justificado pela bondade que ele tinha. Ele foi justificado pela fé. E todos nós nos achegamos a Deus pela fé. Sem fé, nós não conseguimos chegar a Deus.
E essa fé, ela é posta em nós por Ele, por Deus. E nós vemos que ele foi considerado fiel. E nós, como igreja hoje, se nós queremos alcançar almas para Cristo, se nós queremos falar e testemunhar de Cristo, nós temos que ter essa fé. Ser também homens e mulheres considerados fiéis. Quando o mundo olha para nós, ele tem que ver uma pessoa fiel, que tenha fé em um Deus, que nós não vemos, mas que nós sentimos e sabemos que Ele é real em nossas vidas. Amém. Outra relação de Noé e que nós temos que ter hoje é a relação que Noé creu no sobrenatural de Deus. Nós vemos em Gênesis 6, do verso 14 ao 17. Olha o que Deus diz para Noé: faz uma arca de tábuas de cipreste, nela farás compartimentos e a calafetarás com betume, por dentro e por fora. Deste modo a farás. De 300 côvados será o comprimento, de 50 a largura e a altura de 30. Farás ao seu redor uma abertura de 1 côvado de altura. A porta da arca colocarás lateralmente. Farás pavimentos na arca, um embaixo, um segundo e um terceiro, porque estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra, para consumir toda a carne em que há fôlego de vida. Depois dos céus, debaixo dos céus, tudo que há na terra perecerá. Então aqui nós vemos que Noé acredita em algo que era anormal para o tempo dele. Imagina, vocês conhecem, sabem o ponto mais alto de Piracanjuba. Imagine que Deus chame um de vocês, ou chame a igreja, para ir lá e construir um grande barco, de aproximadamente, ou um caixote, de aproximadamente 133 metros, 22 de largura e de 3 andares. Nesse tempo de hoje, no seco, todos nós seríamos considerados loucos. Todos nós seríamos considerados pessoas insanas. Mas foi isso que aconteceu com Noé. Ele não se preocupou com isso. E o que eu quero dizer para os irmãos é que nós temos momentos que nós temos que sair da nossa racionalidade e viver alguma coisa sobrenatural para ver Deus agindo em nossas vidas, para ver Deus agindo em nosso meio, para ver Deus agindo em nossa sociedade. Buscar aquelas ovelhas que estão perdidas. Não é apenas com a nossa racionalidade em sermos pessoas corretas e certinhas. Isso é ótimo e é algo que nós temos que fazer, porque isso espelha a pessoa de Cristo. Entretanto, há mais do que isso. Há o sobrenatural. Nós temos que gerarmos. Não podemos apenas viver o nosso dia a dia como se tivesse tudo normal, nós entregando nossos dízimos, nós vindo nos cultos, uma vez ou 2 vezes por semana, nós fazendo a nossa prática de boa ação. Precisamos de mais. A igreja precisa de mais. A igreja, não somente aqui, mas a igreja no todo precisa de mais. Nós precisamos nos doar mais. Nós vemos que para construir esse barco, essa caixa com modelo flutuante, nós tínhamos 8 pessoas. Não sei se todos ajudaram na construção, mas eram 8 pessoas. Outra coisa, irmãos, uma terceira relação. Noé abençoou a sua casa. Em momento algum, vamos ver aqui, Gênesis 6, verso 18. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos, e a tua mulher, e as mulheres de teus filhos. Aqui há uma questão que nós vamos parar e refletir. Nós amamos os nossos filhos, nós amamos os nossos pais, nós amamos os nossos tios, nós amamos esposa, marido, tios, tias, sobrinhos, netos, avós, avós. Mas deixamos passar despercebido o testemunho e a salvação para eles.
Quando nós falamos para uma pessoa que talvez nós não estamos nos esforçando, não estamos orando, não estamos testemunhando de Deus com eles, e a alma deles está indo embora, e a alma deles está se perdendo. Nós vemos que a pessoa de Noé aqui, ela foi o ponto de aliança para a família dele. Não sei se os filhos dele, as noras, a esposa, testemunhavam de Deus como ele, porque a Bíblia não fala, mas o ponto de aliança foi ele. E você que está aqui, se você está aqui, entende a palavra de Deus, entende o amor de Deus na sua vida e testemunha, você é o ponto de aliança na sua casa. Seja você mulher, seja você homem, seja você jovem, ou seja você idoso. O ponto de aliança é você. E se você ama os seus familiares, ore por eles. Se você ama os seus familiares, lute por eles. Testemunhe por eles. Leve a salvação para eles. Amém? Amém. Irmãos, a quarta relação de Noé conosco e com Cristo foi que Noé, ele pregou justiça. Motivo de chacota, ele passou por isso provavelmente, mas ele pregou justiça, continuou trabalhando e pregando a justiça. Os pregadores americanos, eles diziam que Noé dava uma martelada e pregava a justiça. Eles conjecturavam isso falando assim, dava uma martelada e pregava a justiça. Entretanto, irmãos, a igreja de hoje, ela está pregando a justiça? Porque assim, irmãos, vamos olhar para as igrejas que estão cheias hoje. Nem todas estão pregando justiça. A maioria estão pregando prosperidade. A maioria está pregando que você vai ser bem sucedido por estar na casa do Senhor. Isso não é mentira, mas não é o principal. É o secundário. O principal é a salvação. E sabe aonde nós vemos isso? Quando Jesus manda os 12 discípulos para Galileia para pregar, ele fala: olha, vocês não levem sobra de nada, vocês só levem a roupa que vocês estão, um cajado, aonde vocês chegarem naquela casa vocês fiquem, e ali vocês preguem o evangelho, come do que eles derem, e se vocês forem recebidos, vocês saem dali, curem, libertem, e assim por diante. Quando eles voltam todos animados, porque os demônios submeteram a autoridade deles, porque eles fizeram maravilhas em nome de Cristo. E aí Jesus olha para eles e fala assim: oh, isso é bom, isso é muito bom, mas isso não é o principal. O principal é a salvação de vocês e a salvação dos outros também. Então, se nós pregamos justiça, nós pregamos salvação. Aquele povo, como nós já falamos no verso 5 do capítulo 6, o coração deles estava de um todo contaminado e violento. Então eles não ouviam o que Noé estava falando. Eles não davam ouvido ao que Noé está falando. Entretanto, hoje, ainda não está como na proporção que está naquele ponto, porque tem pessoas que nos ouvem. Mas nós temos que falar para essas pessoas. Nós temos que pregar essa justiça para essas pessoas. Tem pessoas que estão lá fora, irmãos, que eles estão à espera que vocês falem com eles. E sabe como vocês vão falar com eles? Indo nas casas deles, tendo contato com eles, e não somente no culto. Menos de 10% da evangelização é feita no culto. Nós estudamos isso. Mais de 30% da evangelização é feito pela família e por amigos, 20 alguma coisa por cento. Se nós ficamos dentro da igreja, essas pessoas não são alcançadas. Então, nós temos que estar ali, porque Jesus fala para os 12, ide. Ele não fala, olha, trazem eles para cá, não, ide, vão, preguem, fala. E aí depois vocês trazem eles para comungar com vocês.
para adorar o nome do Senhor com vocês. Que esse é o motivo que nós estamos aqui hoje. Amém? A quinta relação, irmãos, e continua no capítulo 6 de Gênesis, o verso 17. Porque estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra, para consumir toda a carne em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra perecerá. Irmãos, da mesma forma que o dilúvio veio naquela época, e eles não estavam à espera, e todos foram levados, Jesus vai vir. Isso é um fato, Ele vai vir. E Ele não virá quando nós estivermos sentados à espera. Nós temos que estar sempre vigiando. Porque quando Ele vir, Ele virá como ladrão. Ele virá em um momento que nós não sabemos, nem Ele sabia. Só o Pai. Ele mesmo fala sobre isso. Então aquela catástrofe que aconteceu relativo ao dilúvio, possivelmente acontecerá algo que a palavra fala que de um lado ou outro, as extremidades da nossa terra, do nosso universo verá. Isso não é uma conversa à toa, uma conversa paralela. Isso é real. Se nós cremos em Cristo, se nós cremos em Deus, nós temos que crer que Ele vai vir. E nós temos que agir como Noé nesse sentido. Ter a nossa fidelidade com Deus. Usar daquilo que é sobrenatural de Deus por meio do Espírito Santo para estar trabalhando a nossa vida, trabalhando a igreja, trabalhando aqueles que estão lá fora, testemunhando. Cuidar dos nossos próximos. Agir com justiça, pregar com justiça. Porque isso há de vir. E não pense que nós teremos algum controle sobre isso, porque Noé não teve. E eu explico para vocês porque ele não teve. Gênesis 7, verso 15 e 16. De toda a carne que havia fôlego de vida, entraram de 2 em 2 para Noé na arca. Eram macho e fêmea os que entraram de toda a carne, como Deus lhe havia ordenado. E o Senhor fechou a porta após eles. Quem fechou a porta foi Deus, não foi Noé. Imagine se Noé tivesse fechado a porta e começasse aquele dilúvio, as pessoas batessem, o coração dele ia se esmorecer, ele iria abrir a porta. Mas foi Deus que fechou a porta para que Noé não tivesse condições de abrir. E no nosso tempo vai ser assim também. Nós não teremos controle sobre a ação da vinda de Cristo. O que nós podemos fazer é vigiar, é agir como Noé agiu, é testemunhar como ele testemunhou. Porque se nós não agirmos assim, irmãos, nós corremos o risco de ser igual àquele rico, daquela história que Jesus conta de Lázaro, o mendigo e o rico, onde em Lucas 16, 19 e 31, aonde aquele homem, ele tinha muito dinheiro, ele comia, bebia, se regalava. Lázaro estava à porta da sua casa, e todo dia aquele homem passava para lá e para cá e não dava atenção para Lázaro, e Lázaro sofria. E aí os dois morrem. E aí a Bíblia fala que Lázaro vai para o seio de Abraão. Entretanto, o rico, ele vai para o Hades, ele vai para o inferno, temporário. E ali ele fala para Abraão: Pai Abraão, quer dizer, os dois tinham visibilidades, eles se viam aonde eles estavam. Pai Abraão, pede que Lázaro molhe a ponta do seu dedo para que eu me refresque aqui, porque eu estou sendo atormentado. E ele fala assim: olha, não tem como, aqui há um abismo muito grande entre vocês. Quem está aqui não vai para aí, quem está aí não vem para cá. Esse abismo é muito grande, não dá. Entretanto, você teve a
as suas bênçãos materiais em vida. E agora você está em tormento. Mas Lázaro está sendo consolado agora. Irmãos, mediante a isso, mediante o que Cristo fala, nós vemos que há uma realidade que a nossa consciência não vai apagar após a nossa morte aqui, ou após a vinda de Cristo. Ela não vai apagar. Porque nós vemos que ele fala assim: então, pai Abraão, fala para Lázaro voltar lá e falar com os meus irmãos, para que eles não venham para esse mesmo lugar que eu. E aí Abraão fala para ele: olha, se eles não ouvem Moisés e os profetas, muito menos ouvirão os mortos. Irmãos, aqui nós vemos que aquele rico ele tinha consciência por estar ali, ele sentia a dor física e sentia a emocional também por estar naquele local, sabendo que ele poderia ter feito diferente. E o pai Abraão fala para ele: olha, não tem como evangelizar depois da morte. Não tem como ser salvo depois da morte. Então, irmãos, eu encerro esta palavra dizendo para os irmãos que o Evangelho de Cristo ele só pode ser pregado em vida. Então vamos pregar, vamos agir como Noé, porque nós não estamos vivendo como Noé estava naquele momento, mas estamos caminhando em passos largos para aquele mesmo tempo. E quando Deus fechar as portas e Cristo vier, não haverá mais possibilidade para os nossos familiares, não haverá mais possibilidade para nós nos reconciliarmos, não haverá mais possibilidade para as pessoas que estão no mundo, não vai ter mais. O nosso tempo é agora, o nosso tempo é único, cada dia Deus nos dá uma oportunidade diferente e nós temos que agarrá-lo, fazer a vontade dele. Da mesma forma que nós vemos aqui ações de heróis da fé em Hebreus 11, nós devemos agir assim, porque a nossa vida é única. E depois, irmãos, ou nós vamos viver com Cristo ou não. Tem duas eternidades, uma para quem estiver com Cristo e uma para quem não estiver com Cristo. As duas são eternas. Amém? Deus possa nos abençoar. Vamos colocar de pé, eu quero fazer uma oração. Oremos. Senhor meu Deus e Pai, eu quero agradecer ao Senhor por essa oportunidade. Que o Senhor fale ao coração dos teus filhos e esteja os instruindo, os guiando, os abençoando. Em nome de Jesus, que esta palavra seja entronizada em nós para fazermos a tua vontade. Como a comissão dos 12 fez, como a comissão dos 70 fizeram também. Eu quero entregar a direção desta igreja nas tuas mãos e pedir ao Senhor que o Senhor abençoe. Amém. Que o Senhor dê força, que o Senhor dê unção, que o Senhor esteja suprindo todas as necessidades. Peço ao Senhor que o Senhor abençoe o grupo de louvor. Amém. Que o Senhor esteja ungindo as vozes deles, que o Senhor esteja dando a eles testemunho a cada dia. Que o Senhor abençoe cada membro desta igreja, que o Senhor abençoe cada um que aqui está visitando, que o Senhor abençoe um todo esta cidade, e que aqui, ó Pai, se encontre um Noé, que é esta igreja, nesta cidade, e que ela venha a falar da tua justiça e fazer a tua vontade. Senhor, no nome de Jesus nós agradecemos e oramos a Ti. Amém. Amém.